Boa tarde, pessoal. Então vamos continuar pensando aí a primeira camada da personalidade. A camada que é dada e que veio antes da persona de modo emergente, de modo intensivo, né? A primeira camada, como já sabemos, é dada, é o corpo e vem antes da persona. E como vocês sabem, eu quero pensar a primeira camada a partir, não só a primeira camada, mas todas, né? Mas já estamos aqui trabalhando cada camada. Tá? A primeira camada de um ponto de vista metafísico. E esse aporte metafísico a gente pode encontrar na filosofia do nosso grande Mário Ferreira dos Santos. O Mário escreveu o livro Sabedoria das Leis Eternas, você vai encontrar também essa temática no Pitágoras, o tema do número, que é justamente a simbólica qualitativa ontológica dos números. Os números para os pitagóricos não é somente números enquanto quantitatismo modernista, é um reducionismo. Os números para os pitagóricos possuem um valor ontológico na coisa em ré. Então a coisa se sustenta a partir dos números enquanto qualidade ontológica. Então existe uma qualidade ontológica, umas dimensões ontológicas ou leis eternas que reverberam na criação. Então Deus continua criando. É tanto que as 10 leis elas vão crescendo com, né? Por quê? Porque quando a gente pega a lei do 1 e percebe a lei do 1 diante da lei do 2, temos ali uma nova lei, que de modo quantitativo temos o número 12. O número 12 é uma nova lei, que eu vou chamar, né, de lei binária. Aí o Mário também vai chamar, por exemplo, a lei do 1 com a lei do 2 e a lei do 3. É uma lei ternária. Lei do 1, lei do 2, lei do 3, lei do 4. Lei quaternária. Então ele vai crescendo, vai chegando ao número quase que infinito. Existe um número infinito de leis. Claro, nossa mente, por ser limitada, a gente não vai alcançar todas as leis. Mas de fato, a ontologia do Mário tem um potencial de crescer com, isto é, crescer com a realidade ontologicamente de modo extraordinário. Então, Mário é extraordinário. Enfim, quando eu olho para a primeira camada, eu já abordei aí a lei da unidade, a unidade em relação com a lei da oposição. E veja que eu já usei o termo relação de modo proposital, porque não tem como trabalhar a oposição sem a lei do 3, a lei da relação. E agora temos a lei da reciprocidade, que na simbólica pitagórica nós vamos encontrar o número 4. Então, o número 4 é aquilo que o Mário vai chamar de lei, de modo pitagórico, né, ou neopitagórico, de reciprocidade, que é uma lei eterna. Então, quando a gente olha para a astrocaracterologia do Olavo e a primeira camada, enquanto corpo dado no nascimento, na sua totalidade, a gente observa que o corpo ele é um ativo e um passivo. Veja o que o Mário Ferreira dos Santos disse. Nas relações dentro do ser, do contexto beta, os opostos são simultaneamente ativos e passivos, mais ou menos ativos ou passivos, de forma que a parte ativa de um atua sobre a parte passiva do outro e vice-versa. Então, quando a gente observa o ativo e o passivo e o ativo, o Mário vai usar a simbólica do símbolo chinês, né? Que é o Yin Yang. O Yang não é puramente ativo e o Yin não é puramente passivo. O Yang é predominantemente ativo-passivo e o Yin é predominantemente passivo e ativo. Então existe aí uma interatuação que dá-se em todo ser finito, como o ser do corpo, que é um ser finito, possui uma assistência prefixada, pré-determinada em unidade, em oposições Morfer-Rilé. Consequentemente, essa oposição Morfer-Rilé possui uma relação enquanto lei ontológica e enquanto categoria, bem no sentido aristotélico mesmo. Então, o Mário ele reverbera a relação enquanto pitagorismo e a relação enquanto aristotelismo. Ele tenta captar as positividades aqui desses dois sistemas de filosofia, apesar dele criticar muito o Aristóteles. Então,
Quando a gente olha para a reciprocidade, o que a gente observa? A interação do corpo, que é ser finito, e vai se revelando, né? Ao se revelar corporeamente esse ser, entre ativo e passivo e ativo, a gente encontra um corpo eficiente. Então, na simbólica do Yin Yang, o lado escuro, o Yin, representa a parte inferior, que é a passividade. E o lado claro, o Yang, representa a parte superior, que é a parte ativa. Então, o Yin Yang representa forças opostas. Lembra a lei da oposição. Por quê? Pensar a lei do 4 é já pensar as leis que já estão aí de modo retrocipatório, no decrescer com. Se a gente decresce do 4 ao 3, do 3 ao 2, do 2 ao 1, aí é um processo de retrocipação, conceito usado pelo Doiver, que muitos escolásticos vão usar também esses conceitos, só que em outra semântica. Mas a semântica, muitos filósofos usam de modo bem parecido. Não é nada novo, né, o que o Doiver nos coloca. Enfim, então, quando a gente olha para a reciprocidade, a gente tem que observar, dentro de um processo retrocipatório, a lei do 3, lei da relação, a lei do 2, lei da oposição, e a lei do 1, lei da unidade. Não há unidade sem oposição, não há oposição sem unidade. Não há oposição e unidade sem relação, e não há relação opositiva-unitiva sem reciprocidade, ou seja, sem a simbólica do 4. O 4, dentro da dimensão pitagórica, simboliza, o número 4 simboliza a justiça, entre muitos neopitagóricos, né? Claro que existe aí vários filósofos neopitagóricos. Eu fiz alguns estudos e alguns neopitagóricos entendiam o 4 como o número da justiça. Então, quando a gente trabalha o passivo e o ativo e o passivo, existe aí um princípio simbólico da justiça no corpo. Então, Deus criou o corpo humano dentro de um princípio de passividade e atividade extraordinária. É a interação do corpo enquanto ser finito. Essa é a reciprocidade. Muito importante, muito importante. Então, se a gente for continuar usando a simbólica do Yin Yang, o Yin representa a lua, né? A escuridão, o frio, ou seja, princípio passivo. É impossível trabalharmos a atividade sem a passividade. Então, precisamos da escuridão, porque é opositivo. Não tem como falar da escuridão sem o seu contrário, sem a sua oposição, sem a dimensão antinômica, que é o dualismo, né? Que é a luz. A luz só é luz porque dualiza-se diante do escuro. O escuro só é escuro porque dualiza-se diante a luz. Então, se eu pensar em tirar a luz, eu tenho que retirar também a escuridão, porque um necessita do outro. Então, o ativo precisa do passivo. Então, o corpo, enquanto primeira camada, ele possui atividades inerentes que vêm do externo e possui passividades inerentes que também vêm do externo. Então, aquilo que aqui para ser bem ferreiriano, predisponente, possui influência de modo predisponente na minha emergência corpórea. Então, tudo que tensiona para dentro de mim tensiona com uma espécie de influência passiva-ativa de fora. Então, aí vem os astros, aí vem aquilo que está externo, aí vem o mundo externo, aquilo que eu vou chamar de terceiro princípio quadrante, a realidade. A realidade influencia o eu enquanto ser corpóreo. Por isso que o Olavo batiza aqui astrocaracterologia. Então, isso é muito importante, muito importante. Enfim, essa interação é quaternária e o Mário trabalha a ideia de ordem simbólica, porque trabalhar a interação quaternária é trabalhar o simbolismo da ordem cósmica. Então Deus criou tudo com ordem. E eu desenvolvi na filosofia quadrante a ideia de vetores de ordem criacional. E o primeiro vetor é o vetor do transcendente que transcendentizou-se. Bem no princípio prontiniano. Prontino trabalha lá a ideia do uno, do nous e da alma, que traduzido para o latim é operandi mundi, ou seja, a operação, a emanação desse uno que possui uma inteligência divina sobre a realidade. Esse uno, que a gente já trabalhou aqui, né, o um primordial. Então, o Deus trino, vamos usar aqui a simbólica cristã, a semântica, né, cristã, o Deus trino, enquanto o um primordial, Yahvé, criou tudo em dimensão
ordenativo. E ao criar, ele emana as coisas e continua criando. A criação, repetindo novamente, não para. E ele cria o corpo do ser sujeito a partir dessa predominância do ativo e do passivo, da reciprocidade. Então essa é a primeira parte. Continuando, se tudo possui uma reciprocidade, há também um avançar ontológico pitagórico dos números enquanto dimensão ontológica qualitativa, que é a lei da forma, a simbólica do 5. Depois que eu terminar isso aqui, eu vou voltar lá para a quinariologia e vou trabalhar aí a simbólica do pentagrama. Esqueça aí satanismo, não tem nada a ver. A gente não pode deixar o símbolo do pentagrama apenas nas mãos dos satanistas. E também tem o pentágono, que já é uma estrutura geométrica, né? Que muito me apraz, a geometria enquanto geometria sagrada. Eu não gosto muito da geometria modernista quantificada, mas qualificada a partir de uma perspectiva ontológica, né? E a gente encontra isso na geometria sagrada. Então no pentagrama eu vou voltar, ou no pentágono eu vou voltar justamente a trabalhar aí o dinamismo e o estatismo da quinariologia. E vou trabalhar a simbólica do 5, lei de proporcionalidade intrínseca, e a simbólica unitária, usando sempre o Mário, unitária, binária, ternária e quaternária. Quando a gente observa, por exemplo, a origem, o eu enquanto origem, o eu enquanto personalidade, o eu enquanto potencialidade, o eu enquanto vivencialidade, o eu enquanto imortalidade, a gente encontra aí um dinamismo, porque, como disse Heráclito, tudo é fluxo. Existe um fluxo na realidade. Quando a gente trabalha o eu humano, que é a quinariologia, é uma questão antropológica, né? Vocês sabem. A gente vai trabalhar aí a pergunta de onde eu vim, quem eu sou, até chegar na última pergunta, né? Para onde eu vou? Pergunta da enxamasiologia, ou seja, a pergunta da imortalidade. Aí eu vou trabalhar aí, só para citar um exemplo, existe um fluxo dinâmico do quinário antropológico, que é aquele que eu chamo de binarismo, né? Bi vem de 2, binarismo. Como assim binarismo? Ou seja, a relação da origem com a minha personalidade, personalidade com a minha origem. A relação da minha origem com a minha vivencialidade com a minha origem. E aqui eu vou usar a simbólica também do ativo e do passivo, que o Mário usa aqui a partir da lei do 4, a lei da reciprocidade, o Yin e Yang. Então, só para citar aqui um exemplo de como é importante a filosofia do Mário sobre a construção agora da filosofia quadrântica, que é esse lado mais platônico. Então, a lei da forma, a lei do 5, reverbera também sobre o corpo. Então, quando a gente observa o corpo é lei de proporcionalidade intrínseca, ou seja, a lei da forma concreta no corpo, porque o corpo, enquanto coisa, res é in re. O corpo possui uma dimensão emergente, como eu falei, né? A minha emergência intensiva, a minha persona, que só eu tenho de modo concreto, e depois Deus conhece mais a mim mesmo do que eu me conheço, claro, mas tirando um primordial, eu me tenho por completo. Ninguém me tem como eu me tenho. E isso reverbera sobre todo ser humano, racional. Então, quando a gente observa o corpo humano, a gente observa que o corpo humano possui uma lei de proporcionalidade intrínseca, que é muito importante. Porque se existe uma unidade opositiva relacional reciprocizante, ou reciprocizante, ou seja, a interaturação, nós podemos observar justamente a lei da forma, que é uma antecipação, né? Ou seja, da reciprocidade, existe um antecipar ontológico da lei da forma, ou seja, a lei do 5. Então, a lei do 5 é a lei da forma. Forma em que sentido? Forma concreta. Então, o corpo, enquanto proporcionalidade intrínseca,
é um isto e não um aquilo. Aí entra aí o princípio das escolas, dessa idade, né? Eu sou um ser na minha individualidade. Não existe outro eu como eu. Eu sou único. Você é único. Isso é a marca do um primordial sobre os corpos. Então, o corpo camadal revela uma proporcionalidade intrínseca. O corpo possui um esquema que o faz ser o que é, o quid est, e não outra coisa. Novamente, princípio de idade, né? Então, o corpo possui um conjunto proporcional, aquilo que o Mário vai chamar de aritmos plebos, que é uma proporcionalidade conjuncional, de conjunto. E a gente poderia até trabalhar aí na próxima lei a teoria das tensões. Eu estou estudando sobre esse assunto, a teoria geral das tensões. É bem complexo esse assunto, até porque o Mário também não escreveu, né? Não escreveu. Eu queria escutar as gravações sobre a teoria geral das tensões, mas o Mário ele toca no livro Sabedoria das Leis Eternas, ele toca um pouco nesse assunto. No livro Sabedoria do Ser e do Nada também ele toca nesse assunto. Então dá para começar a mapear. Claro, não tem como eu absorver na sua totalidade a teoria geral das tensões, coisa que o Olavo fez. O Olavo conseguiu entender e absorver essa teoria. Então, quando a gente olha para o corpo, por que eu estou falando isso aqui? Porque se o corpo, enquanto forma concreta, proporcionalidade intrínseca, estrutura de individualidade, isso é essa idade, esse corpo possui uma tensão de coerência das suas partes com o todo. Quando a gente trabalha a parte, a gente retorna àquela ideia do Mário, né? O heterogêneo enquanto ou seja, o intensidade, e o todo enquanto homogêneo extensidade. Aí trabalha aqui a lógica da razão e da intuição, né? Que é muito importante. Enfim, então o corpo, pela tríade superior. Antes que a tríade superior, leia o livro Pitágoras e o tema do número. O Mário vai trabalhar lá as tríades inferior e superior do pitagorismo. Se alguém quiser aqui uma explicação de modo mais profundo, eu posso pegar lá o livro e explicar o que significa essa teoria. Mas trabalha justamente essa dimensão onticontológica, a estrutura geometrizante, a estrutura ontológica e toda essa simbólica qualitativa dos números enquanto ontologia, né? Enquanto metafísica. Enfim, quando a gente olha para o corpo pela tríade superior, nós vemos uma estrutura ontológica. Pela tríade inferior apresenta-se sua estrutura ôntica. Então veja que a dimensão ôntica ontológica, que eu até toquei aqui, né? Estou lendo o livro do Platão, o Diálogo, Parmênides, e esse tema aparece. Esse tema, né, das estruturas ontológicas e o ôntico. Então, enfim, a estrutura ontológica revela, segundo a tríade superior, revela o aritmoi arcai, os números arquétipos. E a estrutura ôntica geometrizante, enquanto tríade inferior, revela o corpo como uma coisa sensível. Ou seja, então existe aí o corpo enquanto dimensão ontológica e corpo enquanto dimensão ôntica. E o eu lógico captativo, captando por meio de um raciocínio lógico, e não somente a lógica clássica, mas todos os tipos de lógicas é possível ser usada, captando o ôntico e suas estruturas ontológicas. Então o corpo possui essa dimensão ôntico-ontológica muito importante, muito importante. Então é isso. Eu tentei ser rápido, sucinto, me perdoe se eu falei alguma coisa equivocada, né? Mas é um tema bem complexo.